Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo para você a mensagem de Deus, sempre a palavra do Senhor para abençoar a sua vida, para te trazer mais ânimo, mais conhecimento, para trazer para a tua vida uma renovação. Nós precisamos de coisas novas na nossa vida. Aquilo que nós vivemos e já passou precisa ficar no passado. Todos os dias o Senhor nos dá oportunidades de vivermos coisas novas. E Deus colocou no meu coração de trazer para vocês hoje o texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Eu vou ler os primeiros versículos e nós vamos ver ali o que Deus tem para nós, o que o Senhor tem para a nossa vida, no que se refere ao momento em que tudo isso aqui passar, tudo que nós conhecemos desse mundo, tudo que nós já vimos até hoje e o que ainda veremos por algum tempo, mas o que Deus realmente tem para nós quando isso tudo aqui não existir mais. A nossa vida é feita de ciclos, de etapas, nós vamos envelhecendo, espera-se que nós vamos amadurecendo, não é? E a nossa vida ela vai se modificando. E Deus ele tem coisas para nós que Ele quer que nós vivamos. Então vamos ver o que está aqui escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Depois eu vou fazer aqui algumas observações. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. E vamos parar aqui a nossa leitura, no versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Aqui nesse texto de Apocalipse, no capítulo 21, logo no comecinho, nós vamos ver ali descrito, muito bem detalhado, acerca do que virá depois que esse mundo que nós estamos habituados a viver passar. Primeira observação que eu trago é logo no versículo 1. A primeira terra passou, como o texto já inicia dizendo. Essa terra que nós nascemos, crescemos, aprendemos a viver aqui, aprendemos a nos comportar como aquilo que se refere a essa terra. Muitos de nós plantamos no solo, muitos de nós colhemos, nos alimentamos do que a natureza nos traz, nós dependemos da água, nós respiramos o oxigênio que tem nessa terra, nós aprendemos as nossas línguas naturais, cada povo com sua língua e com isso, com os seus costumes. Então, nós estamos habituados a essa terra, mas essa terra que nos recebeu desde que nós nascemos irá passar. Ainda que tenha pessoas que não acreditem e cada um escolhe acreditar naquilo que para si ou faz sentido, alguns escolhem acreditar apenas naquilo que pode ser provado de maneira material, mas fato é que para crer é necessário uma escolha. E ainda que alguns escolham acreditar
que esse mundo nunca acabará, de fato, ele está com seus dias contados e a passos largos nós estamos caminhando para o final dele. Essa terra que nós conhecemos, ela passará, ela deixará de existir. Segunda observação, no versículo 2, vai falar a respeito da cidade santa. E se você quiser depois, leia novamente o texto que nós acabamos de ler. Eu sempre deixo como sugestão para que leia o texto completo, para que você tenha ali uma percepção, um entendimento melhor, amplo daquilo que está sendo tratado aqui de maneira fragmentada. Porque eu peguei uma parte do texto, nós estamos tratando até o versículo 5, mas deixo como sugestão de leitura que você faça essa leitura completa do capítulo, e não só do capítulo, mas desse livro e de toda essa coletânea, digamos assim, que é a Bíblia. Mas voltando ao versículo 2 aqui, vai falar de uma cidade santa. Ora, gente, se é santa, conseguimos compreender logo de cara que é um lugar perfeito. É um lugar que não tem crimes, é um lugar que não tem problemas, é um lugar que não tem defeitos, porque é uma terra santa, é uma cidade santa, é um lugar santo. Esse é o ponto que eu quero trazer como observação no versículo 2. Tem muitos outros elementos no versículo 2, vai falar que é a Nova Jerusalém, vai falar que vem da parte de Deus, vai falar que ela é toda adornada, toda arrumada, toda enfeitada para o seu noivo, para o seu esposo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui no versículo 2, que eu acho que resume bem até tudo o que está falando no versículo 2, é que ela é uma cidade santa, é uma terra santa. É santo aquela cidade, e tudo que é santo é perfeito. Então a gente já entende que essa primeira terra, ela passa, ela acaba, mas aí vem uma cidade que é santa, em outras palavras, que é perfeita. Essa terra em que vivemos não é perfeita porque nós escolhemos a desobediência no lugar da obediência a Deus. Então essa terra, ela se transformou em algo imperfeito. Mas virá, quando essa passar, algo que é perfeito. Antes da gente passar para o versículo 3, eu quero trazer aqui só uma observação da observação que Deus acabou de me trazer. Quando eu digo que primeiro essa passará, então virá aquilo que é perfeito, é assim na nossa vida. Enquanto nós não liberamos aquilo que já é passado, aquilo que já não nos serve, aquilo que é imperfeito, aquilo que está quebrado, que não está funcionando, aquilo que não é novo, aquilo que é novo não chega. Às vezes a gente quer que chegue uma novidade, mas não estamos dispostos ainda a abrir mão daquilo que nós estamos guardando para quando der consertar. É aí que começa também, em muitas pessoas, agora falando em outro aspecto, porque eu estava falando mais no aspecto espiritual, mas agora falando um pouco mais no aspecto até material, muitas pessoas começam a desenvolver o vício da acumulação de coisas nesse pensamento. Esse ventilador quebrou, eu vou guardar para depois eu consertar. Aí deixa para o depois. Esse serrote soltou o cabo, eu vou guardar, mas depois eu conserto. Essa vassoura quebrou, depois eu conserto. E aí a pessoa vai deixando para depois. E às vezes são coisas que já não tem conserto. Às vezes são coisas que já não fabricam aquela peça. Às vezes são itens que já não são vendidos. Eu vou guardar, vai que um dia me sirva. Eu vou guardar, vai que um dia eu consigo dar um jeito. E quando a pessoa percebe, ela já está com a casa tomada com aquilo ali. Então, gente, tudo que já não nos faz, tudo que já não nos tem serventia, que já não tem utilidade, tudo que está quebrado, tudo que já não nos serve, nós precisamos, até como questão de saúde mental, colocar para fora. O novo chega para a nossa vida quando nós estamos dispostos a colocar o velho para fora. Então, se você está precisando de algo novo, algo funcional, algo que funcione na sua vida, antes se desfaça daquilo que já não te serve. E aí cabe a você
analisar na tua vida espiritual e material o que você precisa colocar para fora para que o novo chegue. Então, voltando ao texto, nós também vemos numa perspectiva esse movimento. O velho saiu, aquilo que já não funcionava saiu, essa terra, esse mundo passou. Então vem uma cidade santa. Por ser santa, entendemos que é perfeita. Agora, no versículo 3, nós vamos aqui destacar que Deus mesmo estará com o seu povo. Nós, enquanto cristãos, pessoas que se converteram a Cristo, pessoas que não apenas creram que Jesus existe, mas que o aceitaram como seu Senhor, o Senhor de suas vidas, nós que recebemos o Espírito Santo, Santíssimo de Deus, nós temos em nós, o Espírito do Senhor. Nós temos a presença do Senhor Jesus, que nos prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nos prometeu também: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Sabemos que temos a presença do Senhor Jesus, sabemos que temos o Espírito Santo de Deus, mas aqui teremos na plenitude a companhia de Deus. Aqui nessa cidade santa, nós e todos os que ainda vierem a aceitar a Jesus como seu Salvador, nós teremos a plenitude da presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco, Deus conosco, como nós sabemos, a bem dizer, Emmanuel, o próprio Jesus, o próprio Deus estará conosco de maneira íntegra, completa, na sua totalidade. É como está escrito aqui no versículo 3. E eu peguei de todo o versículo 3 essa observação, mas leia o versículo 3 novamente, como nós já lemos agora, mas que você depois leia novamente, porque de cada versículo eu estou trazendo uma observação. Do versículo 4, eu destaquei aqui que não haverá mais dor. Agora no versículo 4, eu faço questão de lê-lo novamente, para que a gente pegue esse versículo. Toda a palavra de Deus é excelente, mas de todos os versículos que eu estou trazendo observações, eu vou ler o versículo 4 de novo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Gente, olha que promessa maravilhosa de Deus. Como tudo que o Senhor tem para nós é maravilhoso. Não existirá morte. Não vamos mais precisar passar pela dor de perder uma pessoa amada. Não existirá sofrimento. Não existirá mais, como está escrito no versículo 4, o pranto, o luto. O luto nem sempre acontece com a morte física de uma pessoa que amamos. O final de um relacionamento pode trazer luto. Eu mesma já passei por isso e fiquei anos, não foi 1 ano, não foram 2 anos, não foram 3 anos. Eu fiquei anos em luto por um determinado relacionamento que acabou. O luto, ele não vem apenas através da morte física, mas também vem através da morte de algo que era importante na sua vida. E aqui nós vemos que já não existirá mais também o luto. E o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Às vezes, até por carência, por um momento de fragilidade, de vulnerabilidade, nós esperamos, nós desejamos que esse enxugar de lágrimas venha de pessoas que nós gostaríamos que nos acolhessem. Um amigo, um irmão, um genitor, um pai, uma mãe, seja quem for, a pessoa que nós
estamos nos relacionando amorosamente, mas, gente, às vezes, por incrível que pareça, às vezes esse enxugar de lágrimas não vem da onde a gente deseja. Às vezes aquela pessoa que a gente espera que nos coloque no colo, no nosso momento de maior aflição, não faz nada. Não faz nada. Muitas vezes vê que nós estamos em pranto e finge que não viu. E ali, junto com a nossa dor, ainda chega a decepção. Esperei que aquela pessoa viesse enxugar minhas lágrimas, esperei que aquela pessoa viesse me consolar e ela fez pouco caso. É certo que não devemos esperar nada das pessoas, mas de maneira às vezes até involuntária, é natural que você espere. Se aquela pessoa tem algum tipo de vínculo afetivo com você, é natural, mesmo sem ser intencional, é natural que nós venhamos a esperar que aquela pessoa venha se compadecer de nós, e às vezes não. Às vezes é nesse momento que a gente descobre quem é quem está ao nosso lado. No nosso momento de aflição, às vezes quem a gente espera que vá nos acudir não acode. Em contrapartida, às vezes a pessoa que nunca passou na nossa cabeça que poderia estender a mão e enxugar nossas lágrimas, é essa pessoa que vai gastar toda a sua caixa de lenços para enxugar nossas lágrimas. Então, isso também é bom a gente observar. Mas aqui é uma mão especial. Aqui não é mão de um amigo, aqui não é a mão de um namorado, de uma mãe, de um pai humano. Aqui é a mão do próprio Deus que vai enxugar as nossas lágrimas. É esse o lugar que o Senhor tem reservado para aqueles que creram e que aceitaram o seu Filho como o Senhor de suas vidas. E então eles passaram a viver da maneira que o Senhor desejou desde o início que o ser humano vivesse, em obediência à palavra de Deus. Veja que o pecado, como eu já falei em outros vídeos, o pecado original, o pecado que entrou no mundo, entrou para ficar, não foi o pecado de comer um fruto que era proibido. Foi o pecado da desobediência. Podia ser um fruto, podia ser um animal, de todo o animal do jardim podereis tocar, menos daquele. Não, o fruto, ele foi ali o elemento que Deus usou para impor a sua ordem e também testar a obediência do homem. Poderia ser um fruto, poderia ser uma planta, poderia ser um animal, poderia ser o que for. Então o pecado não foi comer o fruto, o pecado foi desobedecer. Tanto que nós vemos, toda vez que o homem desobedece uma palavra de Deus, ele peca. Toda vez que o homem desobedece uma palavra de Deus, ele peca. O pecado original, que originou todos os outros, é a desobediência. O pecado original é a desobediência a Deus. Porque se você obedece a Deus e você não fornica, você não peca. Se você obedece a Deus e você não mata, você não peca. Se você obedece a Deus e você não idolatra, você não peca. Toda vez que você obedece a Deus, você não peca. Quando você desobedece a Deus, aí você já pecou. Entende? O pecado original, que originou todos os outros, é a desobediência a Deus. O Senhor deu apenas uma ordem, uma ordem, e o ser humano conseguiu quebrar uma única ordem. Conseguiu quebrar uma única ordem que foi dada. Então o fato de adultério, homicídio, roubo, todos esses que nós conhecemos como pecados, eles são elementos, eles são instrumentos que podem nos levar a pecar. O pecado é a desobediência. Se eu não desobedeço, eu não vou cair em nenhum desses itens, em nenhum desses elementos. Então, esse lugar aqui é um lugar onde não haverá mais sofrimento. Porque essa terra que nós estamos tem muito sofrimento. Tem sofrimento não porque Deus criou para ser um lugar sofrível. Deus criou para ser um lugar perfeito. Mas a nossa desobediência
ela fez com que esse lugar se tornasse um lugar sofrível, um lugar ruim, um lugar imperfeito. E quando eu digo nossa desobediência, assim como muitas pessoas questionam, e eu quando era criança questionava também, mas eu nem era nascida, não fui eu, foi a Eva, foi o Adão, por que eu também tenho que morrer? Muita gente questiona isso, e de fato, né, se a gente for parar para pensar nessa lógica, nenhum de nós que estamos aqui hoje éramos nascidos na época do primeiro homem e da primeira mulher, né, que nós conhecemos como Adão, o homem e Eva. Mas nós precisamos compreender que o pecado cometido por eles já mudou a vida de todos aqueles que viriam nascer depois deles. Então, a partir de Adão e Eva, todo ser humano que nasceu da carne, porque aí a gente tem Jesus que nasceu de uma virgem, que não nasceu do ato sexual de homem e mulher, que nasceu do Espírito Santo de Deus. Tirando Jesus, que foi o único ser humano no mundo que nasceu de maneira diferente, todo ser humano, todos nós, tirando Jesus, todos nós que nascemos da carne do homem com a mulher, todos nós já nascemos condenados por aquela punição. Todos nós já nascemos já contaminados por aquele pecado. Por isso que nós falamos que todos nós pecamos, porque nós já nascemos nessa condição. Quando os primeiros seres humanos, Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, por isso eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles trouxeram para si mesmos contaminação, eles se contaminaram. Eles eram perfeitos, eles eram puros, eles eram perfeitos. Aí eles desobedecem, eles trazem para si impureza, pecaminosidade, que fica entranhada neles. A partir dali, os filhos que eles terão serão pecadores, já nascerão na condição de pecador. Então, nós herdamos o pecado dos nossos pais anteriores, Adão e Eva, e nós também, e da parte de Noé, porque aí a gente precisa fazer uma distinção, né? Porque os nossos primeiros pais foram Adão e Eva, correto? Mas eles são pré-diluvianos. Então, antes do dilúvio, os nossos primeiros pais são Adão e Eva. Primeiro homem, primeira mulher do mundo, ponto. Aí veio o dilúvio, acabou com todos os seres humanos, menos Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Tirando a parte dos animais, eu estou falando aqui de seres humanos. Então, a partir dessa família poupada de Noé, Deus vai começar a fazer uma nova humanidade que é a pós-diluviana, que somos nós. Então, nesse caso, o Noé e sua esposa se tornaram ali também os nossos novos pais. Entendeu? Qualquer dia a gente faz, se Deus colocar no meu coração, uma pregação aqui para falar só sobre esse caso de pré-dilúvio e pós-dilúvio. Mas o que isso tem a ver aqui? Estamos falando sobre como esse mundo aqui se tornou impróprio para nós. Até a natureza foi impactada com isso. As estações, as águas, os vegetais, os animais, tudo na natureza foi impactado por conta do pecado pela desobediência. Então esse lugar aqui, que é um lugar de pranto, de morte, de luto, de dor, de sofrimento, acabará. E lá, naquela cidade que é santa, o Senhor vai enxugar nossas lágrimas e essas primeiras coisas elas já passaram, elas já não existem, elas já acabaram. E por fim, vamos trazer aqui a observação do versículo 5, que foi o último que nós lemos. A observação é que Deus faz tudo novo, porque lá no final do versículo 5, o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas.
Nós começamos esse vídeo hoje falando a respeito da importância do ser humano ter novidade na sua vida. É muito angustiante quando a gente percebe que nós estamos passando um dia tedioso. Dá uma certa angústia, aflição, aquele tédio. Parece que a hora não passa, as coisas não andam, nada de interessante acontece. Um dia de tédio já é o suficiente para causar um desconforto, uma aflição. Imagina uma vida tediosa. Todos os dias aquela pessoa fadada a fazer a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito. E eu não estou me referindo a uma rotina de trabalho, a uma rotina de estudo, uma rotina de cuidados com a sua casa. Tudo isso é necessário. Deus disse: trabalhareis 6 dias e no 7º dia descansareis. Não vou entrar na questão do sábado aqui também. Só estou querendo dizer que Deus reservou que trabalharíamos 6 dias, descansaríamos 1. E até isso hoje em dia já estão querendo mudar, né? Também não vou entrar nesse assunto. Mas a questão é importante termos a nossa rotina de trabalho, termos a nossa rotina com os estudos, com cuidado pessoal, cuidado com a nossa casa, com a nossa família. É importante ter rotina para nos organizar, criar uma disciplina, mas dentro dessas rotinas também é importante termos momentos diferentes. Termos momentos para sair, para quebrar um pouco aquela rotina de vez em quando. É quando você consegue, de repente, você conseguiu sair um pouco mais cedo do trabalho, você vai fazer uma corrida na rua, andar de bicicleta, você vai tirar um tempo com a sua família, ou você consegue, de repente, no meio da semana, pegar uma sessão de cinema, ou você consegue, de repente, numa ida do trabalho ou numa volta da escola, no seu transporte, ler aquele livro que você estava querendo ler, ou no celular assistir a série que você estava querendo assistir, seja lá o que for, o que couber na sua realidade, tirar um pouco dessa rotina para fazer algo novo. Porque na vida do ser humano é extremamente importante nós experimentarmos momentos novos, é claro, com sabedoria. Coisas novas. Deus, ele tem coisas novas todos os dias. O Senhor renova a sua misericórdia por nós todos os dias. É por isso que nós não somos consumidos. É por isso que nós não somos tragados. É por isso que nós não somos acabados e finalizados pela ira de Deus. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós temos ali nós temos o merecimento de sermos condenados. Todos os dias. Então, se faz necessário que a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, elas se renovem a cada manhã. Nós precisamos da misericórdia de Deus sendo aplicada na nossa vida todos os dias. E o Senhor faz isso por amor e misericórdia. Então a vida do ser humano, o ser humano em si, ele necessita de novidade. O Senhor fala: eis que faço coisas novas. Faço tudo novo, tudo novo. Aqui nos mostra também que Deus não é Deus de obras incompletas, inacabadas. Deus não é Deus que mistura o velho com o novo. Nós já vimos isso, o próprio Jesus falando que não se coloca vinho novo num odre velho. Não se remenda um pedaço de tecido novo num velho. Então, gente, Deus, ele não é Deus de misturar aquilo que é novo com aquilo que é velho. Quando o Senhor entra na vida de alguém para mudar, para transformar, ele faz uma transformação completa. Não é aquela obra meia boca que muda uma tomada, muda um pedacinho da fiação e o restante todo fica emendado, a casa toda continua ali inacabada. Deus, ele não é Deus de obras incompletas, inacabadas. Ele é Deus de obras completas, ele faz o serviço completo.
O Senhor, quando traz novidade, Ele traz novidade em todas as áreas da nossa vida. Até mesmo naquelas que você pode achar que não, nessa área da minha vida está tudo bem, eu não mudaria nada. Você pode não querer mudar nada. Mas certamente, quando Deus entra na vida de alguém, o Senhor muda todas as áreas. É nítido que houve uma mudança, porque Deus muda a pessoa. O Senhor muda o nosso íntimo. E com isso, todas as esferas da nossa vida vão mudando. Todas as áreas da nossa vida, a gente passa a perceber, nossa, eu pensei que eu só precisasse mudar aquilo ali. Essa área aqui eu não mudaria, mas quando Deus me mudou, quando Deus abriu os meus olhos, quando Deus ampliou a minha mente, olha quantas coisas Ele mudou na minha vida. Até aquilo que eu pensei que não precisasse mudar. Então Deus, Ele faz tudo novo. Aquilo que o Senhor tem reservado para nós são coisas que nem nos nossos melhores projetos, nem nos nossos melhores sonhos teríamos a capacidade de mentalizar ou de planejar, muito menos de executar. Deus tem coisas para nós que ultrapassam os limites da nossa imaginação e superam os nossos melhores sonhos, porque Ele é Deus. Ele é que sabe os planos que Ele tem para nós, planos de paz. O Senhor deseja nos dar um futuro. Se você, assim como eu, já pensou que você não terá futuro, que a sua vida acabou, que não tem mais nada de bom para acontecer com você, você se engana. Porque se você é uma pessoa que de fato, verdadeiramente, entregou a tua vida a Jesus e que você de fato recebeu Jesus como Salvador da sua vida, é só você esperar. Obviamente, fazendo a sua parte, mas é só você esperar em Deus, porque no momento em que o Senhor já anotou ali no livro dele, na agenda dele, talvez no momento em que você menos esperar, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Literalmente extraordinário. O ordinário nós fazemos, mas aquilo que é extraordinário é só com Deus. O Senhor tem coisas novas para que nós vivamos. Mas as promessas de Deus, de uma terra santa, de uma cidade santa, de um lugar de paz, onde não tem choro, onde não tem doença, onde não tem morte, não tem pranto, não tem luto, onde o Senhor enxuga dos nossos olhos as lágrimas, onde o próprio Senhor, de maneira integral, na sua plenitude, estará conosco. Um lugar onde o Senhor fará tudo novo. Essa promessa é para aquele que recebe a Jesus como seu Salvador. Essa promessa é para aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus. Essa promessa é para aquele que carrega a sua própria cruz e segue a Jesus. Essa promessa é para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Essa promessa é para aqueles que vivem de acordo com aquilo que o Senhor deseja que eles vivam. Essa promessa tem dono. E o dono é esse, é o que faz a vontade de Deus. Se você não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, se você quer ter essa promessa, se você quer ir para esse lugar, se você quer morar nesse lugar perfeito, que não tem morte, não tem sofrimento, não tem doença, agora, faça uma oração onde você estiver e diga: Senhor Jesus, a partir de agora eu entrego a minha vida ao Senhor. De maneira definitiva, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Creia nisso. E se você, infelizmente, se afastou de Deus, de Jesus, se afastou do caminho que Deus te colocou, porque um dia você aceitou Jesus. Então, esse é o momento de você voltar. Faça como o filho pródigo. Ele caiu em si, viu que fez besteira de se afastar do pai, voltou arrependido e foi recebido. Caia em si e volte, porque não existe melhor lugar para nós estarmos do que nos braços do nosso Pai, do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Inscreva-se aqui no nosso canal, se você quiser.
que assim você vai ter acesso aos nossos vídeos. Se você clicar no sino, se você ativar as notificações, você vai ser avisado quando tiver vídeo novo aqui. E se Deus permitir, até os próximos vídeos e que Deus te abençoe.